Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje com mais uma indicação de leitura para vocês e dessa vez a gente vai começar o vídeo de uma forma diferente. Eu vou ler 3 citações aqui e eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual delas é do Hitler e qual é do Maguila. Então, a primeira delas diz o seguinte: um dia perceberemos que o principal dever, o dever inescapável do cidadão do tipo correto, é deixar seu sangue nesse mundo e que não podemos permitir a perpetuação dos cidadãos do tipo errado. A segunda delas vai dizer que é melhor para o mundo inteiro se, ao invés de esperar para executar por crime a prole dos degenerados, ou que eles morram de fome por sua imbecilidade, a sociedade impeça que as pessoas manifestadamente inadequadas continuem a se reproduzir. E a terceira vai dizer que a exigência de que os deficientes sejam impedidos de propagar uma prole é uma exigência da mais clara razão, e sistematicamente executada representará o mais humano dos atos da humanidade. Poupará milhões de desafortunados do sofrimento e, consequentemente, levará a uma melhoria da saúde como um todo. É evidente que eu estava brincando, nenhuma dessas frases é do Maguila, mas a última delas é do Hitler. A primeira delas é do Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, e a segunda é de um juiz chamado Oliver Wendell Holmes, proferida no julgamento do caso Buck versus Bell, em 1927. E o veredito dele, o voto dele, foi acompanhado por outros 7 juízes que concordaram com essas colocações. Por que a gente começou a análise com essas 3 citações? Bom, o livro, como vocês viram no título do vídeo, é Contra a Perfeição, Ética na Engenharia Genética, do Michael Sandel. E as citações elas deixam claro que não se tratava de uma excentricidade, de algo excêntrico há 100 anos atrás, pensar na aplicação de políticas eugênicas sobre seres humanos. Inclusive, eu vou trazer mais uma citação aqui, a título de mera menção, porque um dia a gente vai trazer esse livro aqui no canal também, do Bertrand Russell, Casamento e Moral. O Bertrand Russell é um filósofo inglês, um dos maiores filósofos do século XX, acho que dá para dizer, que, nesse livro aqui, se coloca a favor da eugenia, dizendo, por exemplo, que seres humanos deficientes mentais tendem a ter filhos inúteis para a sociedade, e que por mais que as políticas eugênicas tragam consigo os riscos de que as autoridades, por exemplo, qualifiquem opiniões diferentes das delas como indícios de deficiência mental e queiram extrapolar os seus poderes de maneira antiética e imoral, esse risco é um risco que deve se correr diante dos benefícios que esse tipo de política pode trazer para a humanidade como um todo. Está aqui nas páginas 200 e 201 do Casamento e Moral. Mas vamos deixar de lado ele um pouquinho, porque a gente trouxe só a título de menção desonrosa, vamos dizer dessa forma. Quais são os problemas, da eugenia, da manipulação genética que traz a temática da eugenia com uma nova roupagem para o século XXI e que faz com que nós tenhamos que rediscutir isso que se tornou uma espécie de tabu a partir do século passado com as experiências traumáticas dos regimes totalitários e não somente, Como nós vimos, também estavam presentes esses tipos de políticas através de esterilizações compulsórias, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países considerados liberais, Então, bom, a gente pode começar dizendo da distinção de caráter econômico, Então, das desigualdades sociais que permitiriam com que pessoas ricas tivessem acesso a manipulações genéticas, a serviços de empresas de seleção dos genes dos seus filhos para selecionarem as características deles. E aí essas características seriam das mais efêmeras, como por exemplo a cor dos olhos, cor do cabelo, altura, enfim, até características que interferissem na capacidade dessas pessoas de se virar no mundo. Então, a eliminação de propensões a ter doenças, como por exemplo o câncer, ou a eliminação de problemas oculares, como a miopia, a hipermetropia, inclusive tentativas de criar gerações de pessoas inteligentes, por exemplo, selecionando genes que os cientistas associem à inteligência. Lógico que a pré-determinação genética não é tão determinística como um dia já se imaginou que fosse, mas ainda assim é possível fazer esse tipo de peneira, E esse seria o único problema seria a desigualdade social, a acentuação dessas desigualdades.
Bom, o Michael Sandel ele traz outros argumentos. Ele vai dizer, vamos supor que o Estado forneça isso de maneira gratuita e universal. Sendo assim, esse tipo de política eugênica passa a ser aceitável ou ela continua gerando um desconforto, uma angústia em nós? Parece que ela continua gerando algum incômodo, correto? Então, da onde vem isso, se não vem da desigualdade social? E aí a gente lida com diversas questões, né? O autor ele trabalha sempre na distinção da velha eugenia, que seria coercitiva, imposta pelo Estado através de esterilização compulsória ou de políticas de extermínio, que não se questiona o aspecto imoral e inaceitável, contra a nova eugenia, que seria essa eugenia de mercado, digamos, que as pessoas buscam voluntariamente para si mesmas ou para os seus próprios filhos e não há uma imposição, né? Não há uma coerção que force elas a não deixarem descendentes ou escolherem quais são as características desses descendentes. Dentre vários argumentos que são colocados, por exemplo, temos a questão da liberdade, né? As pessoas que são contra novas políticas eugênicas vão dizer, não, isso limita a liberdade dos descendentes, isso faz com que os pais tenham um poder muito grande sobre os seus filhos. E as pessoas que são a favor das novas políticas eugênicas vão dizer que os filhos nunca escolheram a sua carga genética, sempre foi fruto de uma loteria genética, de uma aleatoriedade. Então, ninguém é mais livre ou menos livre por ter os seus genes escolhidos por seus pais ou pela natureza de maneira aleatória, porque no fim das contas a própria pessoa não escolheu a sua carga genética. De outro lado, nós temos, por exemplo, um aspecto de desigualdade em competições. Então você vai dizer, uma pessoa que tenha sido manipulada de maneira pré-natal para nascer com genes que façam com que ela seja uma boa competidora esportiva, com que ela corra mais do que os outros, com que ela tenha mais força e vigor físico, vai desequilibrar essa competição, né? Quando ela for concorrer com alguém nascido de maneira natural. E o contra-argumento seria de que a própria natureza sempre selecionou pessoas melhores ou piores com cargas genéticas melhores ou piores. Então, supondo que o Usain Bolt tem uma carga genética superior à dos seus concorrentes, ele já está sendo beneficiado por ter nascido com essa carga genética. E isso não é um aspecto de merecimento, né? Sem querer tirar o mérito de treinamento e de esforço dele, caso a genética dele predomine e contribua para o sucesso que ele tem na modalidade desportiva que ele ocupa, isso também constitui um elemento de desigualdade. Então, seria uma desigualdade que já existe. Argumentam os favoráveis a esse tipo de política. Enfim, são várias as questões que podem ser discutidas e, se você quiser saber mais, compra o livro do Michael Sandel aí. Não vai atrás de PDF, não. Ajuda o Michael, que ele está precisando. Dá um dinheirinho para ele. Valeu? Até!